3-2 Juventude sobre o São Paulo. E aí, Roger cai ou não cai? Qual que é a desculpa agora? Vamos fazer uma vaquinha, torcedores? O que a gente vai fazer? Bom, gente, boa noite primeiramente, bom dia, boa madrugada pra quem tá assistindo. Tô com essa peita aqui, ó, tá um frio danado de Jundiaí, do Rogério Ceni 2005, muito brava mesmo. E, cara, essa camisa faz dar saudade do que é o Clube São Paulo, né? Da grandeza que o São Paulo é. O São Paulo que hoje, assim, ficou bem claro que o Roger tem que cair. E não é por conta da eliminação. Claro que a eliminação tem um peso. Mas o estilo de jogo que ele propôs pro Juventude. Primeiramente, queria agradecer a uma pessoa, Santo Ferreirinha. Obrigado, Ferreirinha, por ser expulso e demitiu o Roger, se Deus quiser. Não, mas fora as brincadeiras, o São Paulo hoje começou com um time com Cauli, a parte de falar o time todo. Rafael, Cedric, Dória, Sabino, Wendel, o Enzo Dias, Bobadilha, Danielzinho, Arthur, Cauli, Luciano de meia e Caleri avançado. Vale ressaltar esse ponto porque o Roger no começo do jogo ele pediu pro time pressionar toda hora pressionou lá na frente. Só que com um time que você tem Caleri, Luciano e até o Cauli, vou colocar o Cauli, não são jogadores de pressão. O elenco do São Paulo não é feito para isso. Você pode ter opções no banco, Ferreirinha, Arthur, Tapia, mas o São Paulo não é um elenco de pressionar. Muito pelo contrário, é só você ver um pouco o retrospecto do Crespo. Vamos falar do Crespo, que não era tão fã do Crespo não. Mas você pega o estilo de jogo. É um time que tem a bola e trabalha a bola para chegar no gol. Não é um time que vai avançar porque o São Paulo não tem jogadores com fôlego e físico para isso. Então o jogo começou bem bagunçado. O Juventude, se tivesse um pouquinho mais de força no ataque, conseguiria abrir o placar com mais facilidade. Porque o São Paulo se deu muito espaço no meio de campo. E sim, não é perseguição de jogadores. Eu gostaria que o Cedric virasse o Cafu no São Paulo. Mas o Cedric não dá. O lado direito virou uma avenida pro time do Juventude. E aliás, tinha um Dória na cobertura. O Dória que, assim, na minha opinião, é uma tentativa de mercado. Eu sei que é uma tentativa, mas por enquanto ainda não demonstrou. Tem muita gente que já fica em cima. Assim, é uma oportunidade de mercado, então a gente tem que abraçar de alguma maneira, mas por enquanto não vem demonstrando. E se você não tem na base um jogador da mesma técnica que o Dória, da mesma técnica que o Cedric, cara, você fecha a base. Ou é um trabalho do treinador, ou porque assim, primeiramente que a gestão desse elenco que foi feita foi uma gestão bem ruim. A gente não tem um elenco equilibrado e com muitas falhas no nosso plantel de elenco. Mas usando o jogo de hoje, o Roger, eu acho que assinou a carta para demissão dele hoje. Com a escolha dos jogadores, na minha opinião, ele não deveria ir com o Cauli, e sim com o Ferreirinha, ou até mesmo o Tapia, o André Silva, outro atacante, não o Cauli. Por quê? Porque se você quer deixar o Luciano de meia, você tem que ter alguém para dar um suporte nessa pressão que ele queria. Então, nesse quarteto que ele usa, Caleri à frente, Luciano mais atrás, Arthur e Cauli, só o Arthur fazia essa pressão. Só que quando o Arthur subia, você tinha um Cedric atrás que estava totalmente perdido. Então assim, o São Paulo foi totalmente bagunçado pro jogo de hoje. O São Paulo fez um dos piores jogos que eu me recordo, assim, em sequência, né? O São Paulo fez uma sequência de jogos horríveis e pediu. Aí vem o gol, a expulsão do Ferreirinha. O Ferreirinha que, fora as brincadeiras, foi muito juvenil e muito burro. Sim, vamos usar essa palavra assim, porque o Sam, eu esqueci o primeiro nome dele, o sobrenome dele é Sam, o zagueiro do Juventude, capitão. Ele já, se fosse um pouco mais inteligente o jogador de São Paulo, esse cara ia ser expulso. Porque já teve o lance do Caleri, que sim, Caleri era para ter tomado o cartão amarelo com a cotovelada. No lance seguinte, o capitão deles chegou dando uma cotovelada e tomou amarelo. Então o jogo tava tendencioso a ele ser expulso. Aí o Ferreirinha vem, comete uma falta bizarra. Ele entrou pra ser expulso, cara. É bem estranho isso. E aconteceu, foi uma tragédia. E agora é ver o que resta pra temporada. Porque é o seguinte, São Paulo tá disputando duas competições.
Brasileirão e Sul-Americana. Convenhamos, Sul-Americana, o São Paulo vai tentar ganhar ela, mas não tem que ser o foco. O São Paulo tem que focar no brasileiro para se manter nas primeiras colocações. E isso começa com a troca de treinador. Eu estava até conversando com um colega durante o jogo ali, vendo as opções de treinador, a gente já estava especulando já. E o mercado ele tá com alguns nomes ali interessantes que podem ser uma investida, como eu debati com ele. Esse meu amigo, ele falou que tipo, pode ser uma ideia trazer um cara de fora para também não trazer tanto holofote novamente pro São Paulo, como por exemplo um Gabriel Milito que tá fora aí, que foi um técnico que fez um trabalho razoável no Atlético Mineiro, o Palermo que estava no Fortaleza, e tem uns nomes aí que tá comum, né? Renato Paiva, tem Tite, tem Antônio Oliveira, tem Ramon Dias, que se vier Ramon Dias, cara, eu troco de time, cara. Mas enfim, jogo tenebroso, jogo para esquecer. O São Paulo tem que ajustar o seu time e mudar o estilo de jogo. Primeiramente, que a diretoria é uma bagunça. O São Paulo está vivendo uma crise enorme, mas assim, o São Paulo é uma marca muito forte. A gente pega exemplo o nosso arquirrival Corinthians, que deve milhões, mas com o poder de marketing, o poder que eles têm de comunicação, o São Paulo, claro que é uma torcida que em números ela é inferior, mas é a mesma capacidade. O São Paulo é trimundial, o São Paulo conquistou o mundo 3 vezes, o São Paulo tem uma marca muito forte que poderia ser muito explorada. Então, a questão de marketing do São Paulo é horrível. A questão de planejamento, convenhamos, o São Paulo começou o ano com o Crespo que montou um elenco no jeito que dava para ele manter um trabalho duradouro. O que o São Paulo fez? Demitiu ele. Não falo que o Crespo é perfeito, tá? Porque eu sou um dos críticos ao Crespo, mas era um projeto que estava se desenvolvendo. O São Paulo tinha jogadores, tinha um estilo de jogo. Da mesma maneira, caso você trouxesse o Roger no início da temporada, logo no início, com um plantel que ele quer, aí é uma questão de planejamento. Mas, com uma coisa que começa errado, ela vai terminar errada. Roger Machado, ele se queimou muito para o São Paulo e no cenário brasileiro. Eu acho muito difícil o Roger voltar à elite do futebol com outro trabalho, com outro projeto, porque, convenhamos, quem vai querer que seu time seja treinado por Roger Machado agora? E agora é focar no brasileiro. O São Paulo vai ser desmantelado no meio do ano, isso é fato. Temos oportunidade de vendas, que aí é uma outra coisa, oportunidades de vendas como Bobadilha, Pablo Maia, jogadores que vão para o Tapia mesmo. Tem jogadores que estão em negociações, como o Luan, o Pablo Maia já mencionei, o Arboleda, que provavelmente irá sair de São Paulo. E agora é pensar no brasileiro. Diretoria, faça o mais rápido possível, mesmo que gaste, pague multa, não sabemos. Traga alguém. Suba o Júlio, já que demitiram o Alan Barcelos. O Alan Barcelos que era para ser esse cara. Eu sei que muita gente é crítico a treinadores sub-20, ao time titular, mas temos alguns exemplos bons, como o Felipe Luiz, que assumiu o Flamengo depois de treinar o time inferior. O André Jardine, que o próprio São Paulo dispensou por alguns jogos, e hoje é o rei da América lá no time da América do México, domina o campeonato, é ídolo histórico. Temos bons exemplos, o Oswaldo de Oliveira mesmo, lá no começo no Corinthians. Então, talvez até mesmo subir o Júlio Batista por enquanto, fazer alguma mudança, trazer algum nome com respaldo para a gente ter um estilo de jogo. Primeiramente, o São Paulo precisa fazer um estilo de jogo com seus elencos atuais, com seu elenco atual, para sim, no meio do ano, para início do ano que vem, a gente pensar em uma estruturação de projeto. Porque o São Paulo agora, como a gente fala, tá trocando pneu com o carro andando. Mas essa troca tem que acontecer hoje. Inclusive, tic-tac, 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 tic. Roger Machado tem que cair. Eu vou apostar aqui com vocês. Até o próximo jogo que eu for gravar o vídeo, espero que eu grave. Espero que o Roger não esteja mais como comando do São Paulo. Se ele não vier, eu faço alguma coisa aí. Se ele estiver no São Paulo, cara, eu venho fantasiado, sei lá. Se ele estiver fora, aí eu vou soltar fogos, vou ficar felizão. Deixe seu comentário, sua curtida, sua análise aí também nos comentários.
Visando agora o próximo jogo do Brasileirão, o São Paulo ele tem que dar uma resposta imediata. O meu medo é realmente o São Paulo manter o Roger. E sim, se manter o Roger, a briga é por rebaixamento, infelizmente. E é isso aí, gente. Valeu, um abraço. E agora bora dormir, porque depois de um jogo desse aí foi complicado, né? Valeu!